Olá, gente, mais uma vez estamos entrando na sua casa e no seu coração com o programa Rema, aqui pela TV Evangelizar, também no canal YouTube Padre Joãozinho, sempre divulgando aqui essa iniciativa belíssima da editora SCJ, a Biblioteca do Coração. Vai aparecer aí o número do telefone para você ligar e se inscrever para receber mensalmente no conforto de sua casa um livro especialmente escrito para você. Esse aqui pelo Padre Zezinho, que começa uma trilogia do coração. Um coração para amar e agora já o amar como Jesus amou, e aí nós vamos seguindo, buscando a civilização da inteligência e do coração. Também, se quiser, pode fazer pela internet, editorescj.com.br. Cada vez que nos reunimos aqui, a gente procura trazer alguém que tenha uma palavra inspiradora, uma palavra que decodifica alguma coisa na vida da gente, como se fosse uma senha, uma chave. E hoje, Edson Oliveira. Tudo bem, Edson? Tudo bem, padre. Alegria estarmos juntos aqui. Ouvimos falar um do outro durante muito tempo e nunca, acho que nunca nos encontramos assim, frente a frente, né? Não. E assim, são muitos anos mesmo. Você está com que idade agora? Eu estou com 52 anos. É mais novo que eu estou com 60. Eu estou com 52, acho que mais de 20 anos nos conhecemos sem nos conhecer. Você esteve na Canção Nova, está na Canção Nova? Estive na Canção Nova, durante hoje muitos mais anos, não. Né? Eu fiquei 15 anos na Canção Nova. 15 anos, foi um tempo que eu também tinha um programa lá na Canção Nova. Exatamente. Direção espiritual. Eu fui da primeira turma de noviços da Canção Nova. Que ano isso? Isso foi 1994. Era ali o Márcio Mendes, a Vanúzia, o pessoal que não é que o pessoal conhece mais de TV, né? 1994. 1994. Eu era padre há 2 anos. Nossa. Eu fiquei padre em 92 e fui trabalhar em São Paulo. Eu não tinha, acho que não tinha ainda programa na Canção Nova, não. Foi depois de 98, por aí assim. Eu ia falar 97, mas acho que é isso aí. Em 98 eu já estava em Taubaté. Sim. E você continuava em Cachoeira Paulista? Não, então, o meu trabalho, padre, era montar as rádios, porque eu sou radialista de profissão também. Você é radialista? Aí eu viajava muito. Onde? Eu sou da Bahia. Você é baiano? Então, mas de que cidade? São Gonçalo dos Campos, fica junto de Feira de Santana. Foi a primeira missão da Canção Nova, em São Gonçalo dos Campos. Outro dia estive em Feira de Santana. Eu vi que o senhor esteve lá, acompanhei lá, com o Dom Zanoni. Dom Zanoni. Isso, Dom Zanoni. Dom Zanoni. Muito bem. E você é radialista, esteve na Canção Nova, mas hoje profissionalmente você faz o quê? Então, a minha história é interessante, porque assim, eu sou radialista. E aí, quando a gente falar do tema de hoje, quem está acompanhando vai entender um pouco disso também. Eu fiz magistério, eu sou professor, aí eu fiz pedagogia, pós em psicopedagogia e terminei um mestrado em teologia agora em fevereiro. E você fez a graduação em teologia onde? Eu não fiz a graduação de teologia. Fez eu fiz na PUC o mestrado, eu já fui direto, porque aí... Porque você fez pedagogia. Isso, e pós em psicopedagogia. E aí o que acontece? E como eu atuo muito dentro da igreja, algo que sempre me inquietou muito é a questão da formação humana. Eu venho da renovação carismática, vou para a Canção Nova. Aí saí da Canção Nova e volto a atuar na renovação carismática. E algo que muito me incomodou sempre, a partir de mim, né? Assim, muita oração. Mas e o humano? Aí eu percebi o quê? Tanto em mim como em outras pessoas, principalmente as lideranças, muitas deficiências. E aí nessa foi que eu comecei a me dedicar ao estudo dos temperamentos. Interessante. Antes de falar dos temperamentos, né? Essa base humana, né, é fundamental porque nós somos cristãos. E o Verbo se fez carne. Se fez humano, no seio de Maria, né? Uhum. Então tem tudo a ver com o humano, né? A nossa fé é encarnada, né? Nossa fé é encarnada. E a psicopedagogia foi uma pós-graduação lato sensu? Foi uma pós-graduação. E qual foi o TCC no final? Então, eu sempre pergunto o TCC porque
a monografia, TCC, tese, né? Sempre tem a ver com o interesse da pessoa. Né? Foi um tempo que, assim, nessa época eu estava procurando me reencontrar. Eu tinha saído da Canção Nova, sempre muito comunicativo, sempre, eu sou assim, apaixonado por gente. Eu sempre falo isso, lá nas minhas redes sociais está lá, apaixonado por gente. Né? Eu tenho um amigo que fala que é melhor cuidar de bicho, né? E eu prefiro cuidar de gente. E aí, o que aconteceu? Na época eu estava um pouco perdido também, eu falei, poxa, mas é porque eu gosto de estudar, sabe? Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu falei, eu quero estudar, eu quero fazer alguma coisa. E eu estava trabalhando no governo do estado. Do Paraná? Aqui no Paraná. Aí, fui fazer essa pós, por quê? Justamente por causa do lado da educação. Eu queria entender um pouco mais. Só que, assim, na prática, eu nem fui muito por esse campo. Mas eu queria trabalhar, fui para uma escola, fiz um bom estágio com uma criança autista, inclusive. Né, trabalhei a questão da inclusão, foi muito bom, né, a minha experiência, mas eu com aquilo. Aí eu tenho uma empresa, né, na linha de desenvolvimento, né, de desenvolvimento humano, chamada... Por isso, palestrante também. Isso, palestrante também, chamada Ajuda do Alto. Ajuda do Alto. Não autoajuda, ajuda do alto. Porque aí eu ficava pensando assim, poxa, tem que ajudar esse povo de alguma forma. Rezar é bom, mas tem que ter alguma coisa a mais. Aí fiz essa empresa e paralelo ao meu trabalho. Né? Tem CNPJ, tudo? Tem CNPJ, tudo direitinho. E o objetivo é formação, capacitação, mentoria? Isso, capacitação humana, desenvolvimento humano, mentoria. Eu tenho formação de coaching também, de master coaching. Faço palestras, cursos, tanto na igreja como fora da igreja. Ok. Né, para empresas. Ajuda do alto. Paróquias, ajuda do alto. Gostei. E assim, tudo focado sempre em pessoas, né? E eu gosto de falar que, assim, a minha história, padre, ela sempre apontou isso, é bem interessante. Eu descobri quando eu tinha 30 anos, fizeram uma homenagem para mim na rádio, na época eu tinha um programa, e aí a minha mãe entrou no ar. Né? Minha mãe é muito simples, hoje está com 98 anos, eu tomei um choque de realidade, jamais ela falaria numa rádio. E a minha mãe contou que quando eu nasci, a gente nasceu numa fazenda, né, na roça, e aí o dono da fazenda, depois de 15 dias, foi para me ver, né? Alice, o menino nasceu, que bom e tal. E eram muito católicos. E aí disse que ele falou assim, como é o nome? Minha mãe falou, é Edson, doutor. Aí disse que ele tomou um choque. Não pode ser Edson. Aí ela disse que ficou toda sem graça, né? Aí falou, puxa, o nome desse menino tinha que ser Antônio. Aí ela falou, mas por que Antônio, doutor? Disse que, mas porque Antônio é o santo pregador, esse menino ainda vai pregar o evangelho. E dentro da igreja, esse é o meu ministério, pregar, né? E ficou só Edson, não ficou Edson Antônio? Não, porque já estava registrado, aí não tinha mais o que fazer, ele ficou bravo e tal. Se você ficasse consagrado, poderia mudar o nome, né? Sim, não sei se hoje em dia ainda muda, eu não mudei, mas... Pois é, mas... Os padres mais antigos... Sim, mudavam o nome, né? Mas aí, você faz a psicopedagogia, né? Sim. E teve um TCC, alguma coisa assim? Teve o TCC, eu fiz na parte da educação inclusiva, não é? Assim? Mas eu não me detive não somente nesse aspecto do autismo e tal, inclusive em todos os sentidos, né? Do adulto também, né? Do jovem que não estuda, a possibilidade de que ele estude em outro horário, famílias hoje isso está vulneráveis, muito né? em voga. Está né? muito em voga. Até porque aumentou muito. Sim. As crianças com espectro de autista... Muito. Eu tenho na minha família crianças autistas já. Né? Bom, mas um dos temas que te trazem aqui são os temperamentos. E existem várias teorias, né, de temperamento. Eu sei que as pessoas gostam muito desse tema, não é? Que às vezes é tratado muito, com muita superficialidade, né? Outro dia, até o padre Alex Nogueira, né, que eu admiro muito como um padre elementar, faz o básico, né? Mas o básico bem feito, e o povo ama ele de paixão,
eu também o admiro, ele começou a falar temperamento. Você lembra de um livro? Eu acho que o Padre Alex se baseou ali. Um livro da Renovação Carismática chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito. Controlados pelo Espírito. Sim, se não me falha a memória, ele é do Benihim, alguma coisa assim. Antigo. Excelente esse livro. Você vê que a Renovação Carismática já tinha uma atração pelo tema dos temperamentos já na origem. Sim. Né? O Padre Jonas fez um trabalho com esse livro internamente para nós na Canção Nova. Temperamentos Controlados pelo Espírito? Acho que em 1996, 97, alguma coisa. Ele trabalhou assim bastante esse tema. Então, já deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Né? Uma pergunta difícil. Eu vou colocar 3 palavras aqui para que as pessoas que estão em casa comecem a ver que... como disse o Padre Jonas, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Você lembra que falava muito isso, né? Sim. Então personalidade, caráter e temperamento. Para a grande maioria das pessoas, é tudo a mesma coisa. Como é que eu vou distinguir a minha personalidade? Isso é a minha personalidade. Depois a pessoa, isso é o meu caráter. E como é que e temperamento? Tem diferença? Tem diferença, apesar que existe muita confusão, né? Somente a gente vai lá no famoso Google, né? Então, assim, o temperamento, ele vem de quê? Hereditariedade. Ok. Ou imprevisibilidades, né? Sei lá, vamos lá dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu. Sujeito muito expansivo, brincalhão, risonho, sanguíneo por natureza. Houve um acidente, né? Morreu a esposa, os 2 filhos, só ele sobreviveu. Ele virou um caramujo. Né? Se fechou. Claro, aí eu sei que isso aqui que eu estou falando é polêmico, tem várias vertentes, né? Alguém vai dizer, não, mas foi a força do trauma, foi isso. Mas, em linhas gerais, o temperamento também, ele vem de imprevisibilidades. Né? Claro que a origem, de fato, está nos genes, hereditariedade. Por exemplo, a gente falava agora há pouco da minha filha, Maria Esther. Ela não conheceu meu pai. Meu pai já faleceu, ela tinha 6 meses quando meu pai faleceu. Se o senhor tivesse conhecido o meu pai e olhar para minha filha, você ia dizer, é o seu pai de saia. Outro dia eu ouvi uma entrevista do filho do Pelé, que eu não sei como é o nome dele. Aquele Edinho. Edinho, que era goleiro, né? Isso. E é impressionante a semelhança do timbre da voz do Edinho com... Incrível. A voz do Pelé tem um timbre grave muito característico, né? Ouvindo o filho, você pensa... parece que está ouvindo o pai. Vou te dar um testemunho também nessa questão do tempero pessoal, dos nossos genes, né? Acho que você está falando disso. Isso. Eu estou com 60 anos. Meu pai faleceu com 51. Né? Portanto, você imagina há quanto tempo, mais de 25 anos que meu pai morreu. Sim. Quando meu pai tinha 50 anos, portanto 10 a menos do que eu tenho hoje, ele tinha essa mão aqui, ó, que eu tenho hoje. Sim. Então quando eu olho para minha mão, às vezes eu me assusto, porque eu vejo a mão do meu pai. Sim. Curioso, né? E sem falar de outras características, com certeza, porque, por exemplo, a minha filha, ela não conviveu com o avô. Padre, ela fala coisas que eu vejo o meu pai falando nela. É uma coisa assim que me impressiona. Atitudes, cacuetes, gestos. E eu também, né? Tanto que a minha mãe até... Ou seja, há um tempero pessoal. Um tempero. Ok. Na verdade, a palavra é essa, tempero. Um tempero, né? Um tempero das coisas que nos compõem. Eu tenho um tempero de um italiano, com um alemão e um português. É o João, o Carlos e o Almeida. Meus avós. Sim. Eu tive 3, porque minha avó casou de novo, minha avó era de origem alemã. Mas meu pai, o pai dele era português e a da minha mãe é tudo italiano. Então imagina um italiano que é tagarela com um alemão que é calado. Imagina. E um português que é melancólico. Bom, depois nós vamos falar dos 4 temperamentos. Né? Eu tenho menos 3. Mas vamos, só para nesse primeiro bloco a gente colocar as palavras em ordem. Então, o tempero pessoal e hereditário seria o temperamento, tá bom? É o temperamento. E quando a gente fala que a pessoa tem uma personalidade, já tem algo de
que eu posso trabalhar em cima do meu tempero pessoal. Qual seria a diferença entre temperamento e personalidade? A personalidade é aquilo que diz que eu sou eu. Ah, então podia ser assim, a minha identidade. A sua identidade, tipo assim, isso é coisa do Padre Joãozinho, viu? Não, olha, tá vendo? É a minha originalidade. Você sabe aquela coisa que acontece alguma coisa no ambiente, alguém diz, Padre Joãozinho passou por aqui. Então, o hereditário é o que eu recebi. É o que você recebeu. A personalidade é o que eu sou a partir de original. Original. E o caráter? E o caráter é aquilo que o ambiente faz comigo, que as pessoas fazem comigo, que as situações fazem, aquilo que molda a personalidade, para o bem ou para o mal, né? Uhum. De repente você está aí numa situação de convivências, se bem que é relativo, porque eu tive algumas convivências complexas na minha adolescência. Mas, em via de regra, o caráter, ele é moldado, né? Então, aí que tá. Eu acho, Edson, que não é só o ambiente que forma o caráter, mas as minhas escolhas também. As minhas escolhas, exato. Então vamos lá. Então, para você que está nos acompanhando, já temos aqui uma definição super legal para esse programa clássico aqui sobre temperamentos, com Edson. Temperamento hereditário eu recebo, né? E é praticamente uma herança. Uma herança. Personalidade é aquilo que eu tenho de autêntico, de identitário. Né? E caráter é aquilo que eu recebo do ambiente agora e ele me leva para um caminho ou para outro. Ou então, eu mesmo com minhas escolhas acabo tendo bom ou mau caráter. Bom ou mau caráter. É por isso que se diz, né? Aquele é um mau caráter, né? Tinha até um programa que tinha isso. Um mau caráter. Sabe que o mau caráter, às vezes, pode ser fruto do ambiente também. Fruto do ambiente, sim. Aquele o alto da compadecida, sim, né? Bem lembrado. O Suassuna coloca lá no teatro dele que o Lampião, né? Foi vítima... de um ambiente de abusos e relacionamentos abusivos. Na verdade, se você ver todos os personagens no julgamento, tem uma explicação ali, né? Tem uma explicação do caráter por conta do ambiente. Por causa do ambiente. Que eu acho um pouco exagerado. O João Grilo, que ele aprendeu a mentir. Mas também tem um exagero, né? É que Maria é compadecida, né? Compadecida. Então é a brincadeira do Suassuna. Você está acompanhando esse delicioso programa sobre temperamentos. E no segundo bloco nós vamos ver aqui com Edson, esse psicopedagogo, não é? Especialista em gestão eclesial e palestrante, dono da Ajuda do Alto. Nós vamos conversar um pouquinho sobre quais são os temperamentos, não é? Porque personalidade e caráter você trabalha depois, mas temperamento é o nosso assunto de hoje. A gente vai fazer um intervalo e volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o programa Rema, aqui direto da ESIC, nossa escola internacional, colégio e faculdade, né? E também sempre divulgando aqui a Biblioteca do Coração. Ligue agora mesmo, deixe mensagem, mande mensagem pelo WhatsApp, o número está aí na sua tela. Você mensalmente vai receber a Biblioteca do Coração, sempre com um livro. Dessa vez o box 1 é o livro Um Coração para Amar, do Padre Zezinho. Livros inéditos, não é livro pego na internet e rediagramado e trocando 6 por meia dúzia, não. São obras originais, porque o coração sempre é original. Edson, no bloco anterior a gente falava então de temperamento, personalidade e caráter. Existem várias teorias de temperamento, né? Uma das mais clássicas é aquela que divide em 4 temperamentos, o melancólico, sanguíneo, colérico e fleumático. Qual é a sua abordagem? Eu gosto dessa. Até porque hoje em dia tem tanta variante, né? No outro dia eu vi lá 16 variantes. Acho que é muita coisa para você assimilar, né? Eu gosto dos 4 temperamentos. Claro que dali você pode fazer um monte de mesclas, mas os 4 são os básicos, né? Ele vem lá de Hipócrates,
o pai da medicina. Seria meio que fruto dessas seivas interiores, a fleuma, o sangue, né? Sangue quente, a adrenalina do caráter. Né, que ele vai chamar de bilis, a bilis preta, a bilis, né? Então, tem isso, Tem, envolve muita coisa, né? E, na verdade, isso vem da medicina, não é? E aí eles foram a fundo. Por isso que eu gosto desses 4 pontos. Eu acho que eles ficam bem simples, padre, para qualquer pessoa entender. Porque depois tem as mesclas. Sim. Né? Tem o sanguíneo com colérico e a predominância, o colérico. Mas para que as pessoas entendam, né? Nós estamos falando dessas características hereditárias que me compõem meio como um caldo, uma sopa, não é? Que vai te dar um sabor pessoal, um tempero pessoal, não é? E o impressionante é que essas coisas funcionam. Então vamos tratar como tempero preponderante, não é? Porque na verdade, padre, o temperamento ele vem de temperare, né? Então é justamente esse tempero mesmo. E aqui existe uma palavra também interessante, equilíbrio. Eu até vi o programa que o senhor Nossa Senhora do Equilíbrio. Isso, o Monsenhor Francisco. Eu fui administrador do santuário. Nos anos de 2009 a 2011. E vem essa palavra equilíbrio. Então, o temperamento, ele pode mudar? O senhor citou no outro bloco aquele livro, né? Temperamentos controlados pelo Espírito. E aí vem o equilíbrio, é buscar o equilíbrio, né? A gente pode dar um exemplo assim. Você não conta piada e a pessoa ri, ele é sanguíneo, né? Exatamente. Ele ri num velório, ele é sanguíneo. E faz todo mundo rir. Todo mundo ri, ele é sanguíneo. Sim. Né? Ou você pisa na bola e a pessoa fica com muita raiva, ele é colérico. Colérico. Né? Você já viu, tem aí na internet um meme, essa coisa da internet tem umas coisas divertidas. O meme da mãe com as crianças, com as 4 crianças, em que ela joga um ovo na testa da criança. Muito bom. Você já viu aquilo? Eu ri muito com aquilo. Depende As reações de cada um. Né? Tem aquele que a mãe pega o ovo, quebra na cabeça da criança. E ela ri. Se diverte ali. Se diverte, nossa, acha aquilo lindo. É sanguíneo. Né? Ela pega o ovo, ela quebra um na cara da mãe da... É colérica? Ela chora, é melancólica. Aquele sentimento, né? Ou então, ela fica sem entender o que tipo assim, o que está acontecendo? Cara de paisagem, né? Que é o Felipe, né? Eu sempre acho que Felipe é dos apóstolos. Seria um assunto interessante, hein? Os temperamentos, claro que o Pedro é colérico. Eu tenho um curso para lideranças da igreja, onde eu trabalho temperamentos só com personagens bíblicos. Sério? Porque agora focado só na Bíblia. Você falando assim, eu fiquei pensando agora, os 12 apóstolos, quem seria o colérico? Mas o teu livro me ajudou muito. Como liderar pessoas de Sim, o teu livro ajudou muito. O Pedro é colérico. O Felipe, naquela última ceia, quando Jesus está dando a última lição, a última catequese para eles, Felipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus fala, mas Felipe, eu estou há 3 anos falando a mesma coisa. Por que você não entendeu até agora, cara? Né? Quem me vê, meu Pai. Né? Então, o João é melancólico. Melancólico. A própria escrita dele é melancólica. Você vê que o evangelho é diferente, algo diferente, alguns detalhes que não tem nos outros, né? Veja que interessante que Marcos, além de jovem, né, o evangelho dele é uma correria, né? Jesus saiu daqui, foi para ali, vai para lá, cansa, começa a ler, fala, meu Deus do céu. Não para nunca. Não para nunca. Só para na né? cruz. Mas quem seria o sanguíneo, hein, dos apóstolos? Olha, Pedro é o mais sanguíneo, apesar de ter muito colérico. Por quê? Porque aí é um assunto... ele fala antes de pensar. Fala antes de pensar. Entendeu? E assim... E ele é fraco de ânimo. E aqui tem aquela palavra pusilânime, fraco de ânimo. Veja, aquele Pedro que diz, Senhor, vou dar minha vida por ti. Jesus fala, vai, mas antes que o galo cante, você vai me negar. É como quem diz, eu sei quem você é. O amiguinho dele, o Simão, o xará dele,
Simão Zelote, acho que era mais colérico, cortou a cabeça. Colérico. Aí a gente não sabe se foi o Simão ou se foi o Pedro que cortou. Né? Tem polêmicas aí. Mas é próprio do sanguíneo o ímpeto. Quando... eu acho que o senhor está falando da orelha. Precipitado. Da orelha de Malco. Isso, aquela precipitação. Vai lá. Eu me vejo muitas vezes assim. Claro que a gente muda. Mas o sanguíneo tem um defeito enorme. É o quê? Primeiro ele fala, depois ele pensa no que pensou. No que falou. Então, primeiro ele fala, depois... Ai. Sabe que eu tenho o lado meu que é italiano, né? Toda a família do pai. Os italianos são um povo sanguíneo. Sim. Claro que dentro tem os sanguíneos coléricos, italiano, fleumático, sim, e tal. Mas eu conheci alguns italianos, eu tive um que trabalhou comigo e me irritava profundamente. Que tudo que eu falava, ele já dizia, não. Eu falava... Aí um dia eu encontrei com a irmã desse, era um padre, sim, o irmão desse padre, a irmã desse padre. E aí eu reclamei, olha, o teu irmão, ele, antes de pensar, ele fala. Aí ele fala, ei, padre, nós da nossa cidade é todo mundo assim. Tudo assim. É tudo italiano. A gente fala, aliás, Manzotti eu acho que é italiano, não? Mas o padre Manzotti não. A família da minha esposa, tudo italiano. É? São assim? Parece uma briga. Se você passar... Falam todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo, falam alto. Dia de domingo, tem que almoçar todo mundo junto, em família. E é um absurdo. Você fica assustado. Passa alguém na rua e fala, meu Deus, fala baixo, gente. Estão brigando? Nossa, minha sogra fala, pelo amor de Deus, vão chamar a polícia. É o estilo, né? Deles, aí a irmã dele me disse assim, quando ele falar, o senhor pergunta assim, não entendi, como é que foi? Na segunda vez ele não consegue repetir. Sim. Aí a primeira vez que eu pensei, vou testar isso. Aí eu falei qualquer coisa, que eu tinha um projeto, ele, não, porque... Falei, como é que é? Olha, temos que pensar melhor. Talvez não dê certo. Falei, você acha? Não, pode também dar certo, mas a gente tem que ter um projeto. Aí já começou a... e o sanguíneo não é dado a projeto. Ele faz, ele quer fazer. Projeto não é com ele. Projeto... Ele tem pressa. Ele tem pressa. Só que é aquilo também, né? Ele vai na empolgação. Vamos lá, vamos levantar. E depois fala, meu Deus, como é que vai levantar essa casa agora? Aí é o colérico que tem que se virar para arrumar dinheiro, né? Olha a canção nova, o Eto. Colérico. Quem é o construtor? Ele. Quem era o sanguíneo? Padre Jonas. Vamos lá, vamos fazer um rincão para 100 mil pessoas. Pela aí, calma. Padre Eduardo Douglas. Padre Eduardo. É sanguíneo. É um exemplo, se bem que o Padre Eduardo tem colérico também, mas ele tem esse sanguíneo muito vivo nele. A gente tem raiva do fleumático, não é? Eu, pelo menos, que sou gente que faz... Ele é irritante, a palavra é essa. É irritante. O fleumático, ele pergunta, ele quer de novo. E se o mundo acabar, ele não vai descobrir que acabou, não. Qual seria o valor do fleumático? O valor... No final de uma reunião, porque o fleumático é assim, ó. A gente está numa reunião, né? Lembrando de alguns... Aí, no final assim, então as decisões de hoje são, sabe aquela reunião bem técnica? Uhum. Isso. Aí ele levanta a mão. Queria retomar aquele ponto da reunião anterior que preparou essa, em que nós falávamos sobre alguns pré-requisitos, quer dizer, ele volta em 1900 e bolinha, e já todo mundo tomou a decisão, já decidiu o orçamento. Sim, não sei o que, e nessa hora o colérico dá um murro na mesa. E ele está lá atrás ainda pensando riscos, possibilidades. Mas ele tem um lado bom, e aqui eu vou usar uma palavra, padre, que é frieza. Frieza é bom? Até certo ponto é. E aí a gente pode trocar frieza por equilíbrio. É o temperamento mais equilibrado que tem. O fleumático? Porque ele traz... Tipo assim, ó, vamos dizer, alguém aqui passou mal. O melancólico começa a chorar. Ai, meu Deus, o padre vai estar morrendo, gente. Não está morrendo coisa nenhuma. Passou mal, é calor, está abafado. O sanguíneo, ele fica, vamos chamar o SAMU e tal. Aí o fleumático, ele é o mais equilibrado. Calma, pessoal, vamos ver a pulsação dele. O colérico não vai ver a pulsação de ninguém, ele já pega, já joga dentro de um carro, nem chama a ambulância. Né? Então, ele tem esse equilíbrio. Nesse sentido, é bom. Só que ele é muito irritante porque, a gente pode lembrar, falando da Bíblia, que o senhor falou agora há pouco, Abraão. Não tem sujeito mais fleumático na Bíblia do que Abraão. Imagina você, padre, com um único filho,
Deus pedir esse filho, você põe o moleque numa mula e vai levando. Aí o menino no meio fleumático, igual o pai, tá vendo como a coisa é hereditária? Isaac ainda fala assim, ô meu pai, nós temos lenha, nós temos fogo, e a vítima? E o outro, o pai, mais fleumático ainda, Deus proverá. Que isso? Eu já tinha me escondido debaixo da terra, rapaz. Vou matar meu filho, coisa nenhuma. Diz que a Bahia é mais fleumática. Então, eu tô falando... Você falando com o sotaque baiano, agora eu pensei. Percebe? Eu fui outro dia pregar numa cidade da Bahia. Eu, catarinense. Tudo apressado, sanguíneo. E eles ali tranquilos. Cheguei na... Porque sabe que eu aprendi isso. Aliás, aprendi na Itália. Quem chega no horário, chega atrasado. Eu aprendi em Curitiba, eu mudei em Curitiba. Chega atrasado em Curitiba para você ver. Nossa! Eu fui coordenador da Renovação Carismática aqui na Arquidiocese. E eu começava, era 8 horas, se tivesse uma pessoa, eu começava o evento, mas eu aprendi aqui com eles. Porque não era assim. Nossa, dá 8 horas, 8h10, vamos esperar chegar mais uns. Mas é o estilo fleumático de ser, né? Então, Abraão e Isaac, extremamente fleumáticos. Um dia se viu o menino olhar para o pai, cadê a vítima? Agora, qual é a diferença? Vamos dividir os temperamentos em 2 assim, para cima e 2 para baixo. Isso. Os 2 para cima seria o sanguíneo e colérico. Sanguíneo e colérico. Os 2 para baixo é o melancólico e fleumático. Isso. A gente já viu que o fleumático é essa fleuma, né? Isso. Ele... Neutro. Agora, qual é a diferença entre o fleumático e o melancólico? Você já falou que tem valores, né? A frieza, a objetividade do fleumático. E o melancólico, que parece que é um deprimido, como é que é? Técnico. Ele é técnico. Por exemplo, um palestrante melancólico, ele vai com a sua pastinha, tudo escrito que ele vai falar, e ali tem, por exemplo, olha, João, o tema que você vai fazer essa pregação ou essa homilia na missa, digamos que seja um padre, é sobre oração. Como vai ser essa homilia? 3 passos para rezar bem. Ele é sistemático. Sistemático, técnico. Primeiro passo, acha um lugar em silêncio para rezar. Segundo passo, tudo dele é técnico, né? Diferente do sanguíneo. O sanguíneo, a maioria das vezes, ele nem faz roteiro, ele já tem tudo aqui desenhado. Ô Edson, você acha assim, o pessoal que está nos ouvindo, pode ser que tenha aí o seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, né? Família é bom. Como é que é esse negócio assim, Porque um sanguíneo logo acha outro sanguíneo. E todos estão numa mesa de bar. Então casa ele e ela, o sanguíneo com a sanguínea, não é? O sanguíneo com o melancólico. Tic-tac, estou ouvindo o tic-tac da bomba. Como é que você vê essa questão? Porque a mulher está dizendo, ele descreveu o meu marido agora, e é o inferno lá em casa, porque esse homem não decide. Ele está há 3 meses fazendo cálculos para ver se vai comprar o carro. E ela já viu 300 carros, já queria ter comprado, porque ela é sanguínea. E ele é fleumático. Como é que é esse equilíbrio interpessoal aí? Padre, e isso é fantástico. Eu também montei um só para casais, assim, né? Eu fiz essa variante para casais. É interessante porque vamos dar um exemplo prático. Eu sei que eu vou falar aqui é extremamente polêmico, eu acho que curso de noivos teria que ter um retiro sobre temperamentos antes do curso de noivos. Para se reconhecer. Claro, ou então para não casar mesmo. Ou para que case convicto. Padre, nós iríamos eliminar, olha, sem exagero, pelo menos 50% de problemas de matrimônio. Eu sei porque eu acompanho muitos casais. É interessante, porque, veja, aí vamos voltar ao teu assunto. Vamos pensar numa mulher sanguínea com um marido melancólico. A possibilidade dele virar a mulher da casa e ela virar o marido é imensa. Ou se ela for colérica. Isso acontece. O senhor é padre, claro que o senhor não pode contar, mas quantos casos... Não, meu pai já é falecido, posso falar dele. Meu pai era melancólico. Né? E minha mãe, colérica. Imagina. Italiana, e ele
filho de alemão com português. É ela que O dá. português é melancólico. O alemão é colérico. Nossa. Né? Então ficou aquele homem reflexivo. Ela tomava decisão, ela não aguentava. Não aguentava. Agora, qual é o pulo do gato? Teu pai É o pensa conhecimento, demais. né? Mas o pulo do gato é esse. Por isso que eu falei agora, né? Por exemplo, se no curso de noivos, os dois já sabem como lidar um com o outro, quantos problemas vão evitar? Inclusive de separação. Porque se eu sei que a minha mulher, por exemplo, a minha esposa, ela é colérica. Ela é agitada, cara. E eu sou sanguíneo, mas bem fleumático. Eu não me preocupo com muita coisa não, sabe? Às vezes o pessoal fala, meu Deus, você não está preocupado? Eu falo, não. Então, o que acontece? Claro, eu a conheço bem e ela me conhece. Eu sei que quando ela estoura, não adianta eu brigar com ela. Às vezes eu tô, não sei o que lá, e eu fico quieto. Aí eu saio, dou uma volta, tomo água e volto. Aí ela tá melhor. Agora, chegar nesse nível... Se não souber... Não. Agora, quando são dois polos iguais, dois sanguíneos... Vamos falar no bloco seguinte... Aí a casa é uma festa. Sobre esses problemas de igual demais. Jesus pegou gente diferente e aí deu tempero. Agora coloca sal com sal, água com água, né? E aí fica a sopa salgada... Aquela família em que todo mundo é sanguíneo. Né? Isso porque a gente não falou dos filhos? É. E aí? Na educação dos filhos. Bom, nós estamos aqui falando sobre tempero pessoal. Aquilo que você já recebe. Então, não fique perturbado com essas questões, porque temperamento é algo que você herdou. Né? Você tem essa riqueza, é uma riqueza. É uma riqueza. Agora tem que conhecer. E é por isso que a gente está oferecendo para você este programa Rema sobre temperamentos. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já para o último bloco. Ei, lá no YouTube, dá um joinha lá, ó. E ao mesmo tempo, se inscrever. Vai lá. Será um grande prazer ter você como parte da família na rede social. Estamos de volta com o programa Rema, aqui pela TV Evangelizar e YouTube Padre Joãozinho. Falando hoje com Edson, que trabalha muito bem na sua psicopedagogia, o tema dos temperamentos. Você falava no bloco anterior que cada um de nós tem esse temperamento, muita coisa é condicionada, já recebeu, e alguns são os 4 temperos nele, só que algum que é preponderante, etc., tem misturas. E tem alguns que têm 90% de um deles, né? É um típico sanguíneo, outro é um típico colérico, típico fleumático, típico melancólico, não é? Quais seriam os grandes riscos de desequilíbrio de cada um dos temperamentos? Porque a pessoa diz assim, eu me identifiquei com melancólico. O que você diria assim, cuidado? Então assim, eu tenho muito medo do... como é que chama? Tem uma palavra que me fugiu. Determinismo. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim e vou morrer assim. Então, assim, quando eu aplico esse curso, por exemplo, uma das primeiras regras, eu faço um pacto já no começo. Não fique apontando o temperamento do outro. Porque senão, padre, o que acontece? A pessoa faz o curso, ou ela acompanha esse programa aqui agora, que ela está acompanhando, o marido não acompanhou, ou a esposa não, ou o filho não. Aí, de repente, acontece uma situação, ela diz, porque você é sanguíneo, tá vendo? O cara fala, o quê? O que é isso? Então, assim, tomar cuidado com o determinismo, entendeu? Eu sou assim mesmo, porque eu sou sanguíneo, eu gosto de festa. Tá, mas o teu marido gosta de tanta festa? A tua esposa gosta de tanta festa? Eu sou dado à festa, mas a minha esposa não é. Foi algo que eu aprendi no meu casamento, né? Fiz 10 anos agora de casado, aprendi a lidar com isso. E a minha esposa, além de tudo, ela é curitibana típica, descendente de italiano. Então, assim, o curitibano por si, ele já é reservado. Aí vem eu, baiano, estreiei, né? Porque baiano não nasce, estreia, né? Então, eu tive... E eu não sinto que eu perdi nada, padre. O temperamento dela equilibrou o meu e o meu dela. Percebe? É isso que é a riqueza do temperamento. Mas isso vale também para o trabalho. Sabe que eu tenho ainda um colega sacerdote que é um típico fleumático.
E eu sou esse típico colérico misturado, preponderantemente colérico, não é? Uhum. E quero fazer a coisa acontecer. E ele me obrigava a repetir. Repetir de novo. E ele questionava, como é que é mesmo isso? O processo dele era mais longo do que o meu, só que o meu era apressado. Então, quando eu percebi que ele me equilibrava, eu comecei a dar asa para ele. Perfeito. Porque aquilo que para mim seria precipitado, com ele chegava ao equilíbrio. Então, ele era meu ponto de equilíbrio. Exatamente. Agora, se dependesse só dele, não ia para frente. Porque ele ia ficar, talvez para tomar aquela decisão, 4 meses. E com o meu empurrãozinho, você ajuda ele a ir para frente 2 meses. E ele te ajuda a frear um pouco. E é aí que tá. Porque senão, padre, a gente cria demônios. E a gente vê demônio onde não existe demônio. Outro dia eu fiz uma formação para a renovação carismática, eram lideranças. Porque imagina você, um coordenador de grupo de oração melancólico. Ou de uma pastoral, que seja. Pessoa lenta, demora a tomar uma decisão, vai ter um evento, e o cara lá calculando. Então, assim, e eu falava o quê? Calma, é que ele é melancólico. Ou às vezes ele é acelerado, ele é sanguíneo, ele quer o evento para ontem, porque o sanguíneo, ele não está preocupado com a receita do evento. Ele quer que o evento aconteça. Então, e olha quantos conflitos que surgem aí. Na igreja, na empresa. Às vezes o cara fala, esse meu chefe é um tirano. Alguns são mesmo. Mas alguns não são. É que ele é colérico e ele tem o ritmo dele. Claro, com isso eu não estou dizendo que ele não tem que mudar. Ele tem que mudar. Ele tem que fazer... Eu acho que o André nos Apóstolos era sanguíneo. E ele era o marqueteiro. Da turma. Agora você imagina um marqueteiro fleumático. Ele não vai fazer a pergunta certa, né? Um apresentador de programa, até vinha a pergunta, o entrevistado já falou a resposta. Já falou a resposta, já foi embora. E aqui entra outra coisa interessante, o senhor citou André na Bíblia, Paulo extremamente colérico. Tem aquela passagem do caso do incesto, que é terrível, ele fala que o corpo desse homem seja entregue a Satanás. Olha, mas se tu fala um negócio desse hoje, quantos processos que você não ia ter, não é? Mas ali, colérico. Ele estava errado? Não. Agora, a forma. É aí que está o equilíbrio do temperamento. Mas se você perceber, uma dica de estudo para você. Se você pegar 1 Coríntios, é o Paulo colérico. Ah, sim. Se você pegar 2 Coríntios, ele já tem o espinho na carne, já sofreu na pele, e aí você tem o Paulo equilibrado. E acontece algo inédito, ele se retrata do que ele falou sobre o rapaz. Fala, se na outra carta eu acabei exagerando, ele acaba se... Um colérico é difícil. Como é que ele diz? Trazemos esse tesouro em vasos de quando sou fraco, então é que sou forte. E são afirmações de gente que atingiu o equilíbrio. Atingiu o equilíbrio. E aí é que tá. É esse ponto, padre, que a gente precisa atingir. É fácil? Não, eu não estou falando que é fácil. E ninguém vai mudar agora. Mas você tem que fazer um caminho de treinamento. Existe algo muito bom. É você... Temperamento controlado. Controlado. Porque senão, aí a pessoa fala assim, eu queria ser igual o padre Joãozinho, olha a calma dele. Ele é colérico, gente, vai conviver com ele no dia a dia. Vê ele acelerado, ele isso. Então, assim, não queira ser igual ao outro. E aqui temos que tirar um mito também, padre. Qual o melhor temperamento? O pior temperamento é o colérico. Não. Todos os temperamentos são bons. Mas tem também a bipolaridade do temperamento. Não sei se você já pensou sobre isso. O colérico, depois da cólera, tem a tristeza. Tem o tempo lá embaixo. Aí ele fica numa baixa que parece que não tem... E o melancólico, parece que ele está deprimido, mas aquele é o estado normal dele. Então, na hora que ele está alegre, a alegria dele é melancólica. Sim. Agora, padre, a própria nomenclatura é interessante a gente entender um pouco melhor. Colérico, a gente imagina o quê? Cólera.
raiva, uma pessoa odiosa. Não, colérico no sentido de forte, temperamento forte. Por exemplo, sanguíneo. O que significa? Vida, sangue é vida. É um temperamento que transmite vida. Onde tem um sanguíneo, tem conversa, tem bate-papo, tem isso, piada. tem aquilo, tem piada. Né? Por exemplo, um melancólico. Melancólico não confunda com tristeza. Quem diz que melancólico é triste? Eu conheço pessoas melancólicas bem-humoradas, sem dizer dessas oscilações que ainda existem. Né? Por exemplo, o fleumático. Né? O fleumático, ele tem equilíbrio, mas ele tem os destemperos dele também. Porque ele corre o risco, o fleumático, de se tornar omisso, porque ele quer a paz. Ele prega a paz. Onde tem fleumático, ele é da turma do deixa disso. Só que, para acabar com a confusão, ele concorda contigo. Ah, não, Padre Joãozinho, você está certo, viu? O Edson é teimoso, Deus o livre. Ah, Edson, você está certo, Padre Joãozinho. Ih, não é flor que se cheire, não. Entendeu? Ele fica jogando lá e cá. Tem que tomar cuidado. Tem os valores e tem os perigos. Os as perigos. armadilhas. A gente costuma falar que são as forças e fraquezas, né? Sabe que quando eu fui me descobrindo português, eu me achava preponderantemente italiano, né? Fala, mexe com a mão Sim. e tal, é comunicativo. Mas aí quando eu fui para Portugal a primeira vez, depois disso eu fui muitas vezes pregar em Portugal, mas aí eu vi aquela tristeza, né? As roupas pretas das senhoras viúvas, né? A música, o fado, aquela coisa chorada. E Fernando Pessoa, todas as águas do mar são lágrimas de Portugal. Olha que tristeza. Né? E aí eu entendi que essa é uma tristeza muito alegre. É um povo muito alegre. Isso está na essência deles. Então, não é algo que foi absorvido de forma negativa. Agora, é claro, a mulher é sanguínea e o marido é melancólico. Ela já acorda contando piada. Espera até as 10 da manhã. Espera um pouco, tenha calma, né? E vice-versa, né? Espera até as 10 da manhã. Um amigo meu, que é padre, costuma, muito brincalhão, costuma dizer assim, ninguém tem direito de ser feliz antes das 10. Pois é. Então, acontece isso. Não, mas agora um sanguíneo já acorda alegre. A vida comunitária, eu que morei na comunidade, o senhor que tem, né, a vida comunitária, acontece muito isso. Às vezes, na hora do café da manhã, tem aqueles que prezam pelo silêncio, né? Aí chega aquele cara, ei, bom dia, dando tapinha. Bom dia só para você, eu ainda estou acordando. Eu ainda estou acordando. Meu corpo está aqui, mas minha alma está lá na cama. E aí isso vai, no trabalho, é interessante. Eu fiz um programa na TV também com a Carol Tormena e eu dava o exemplo de como os temperamentos chegam para trabalhar, né? Por exemplo, o sanguíneo, ele chega alegre, bom dia, ele sabe o nome de todo mundo. Ele pergunta para a moça do café, e como é que está seu marido? Tá bem? Ele até isso ele sabe. Ele quer saber da vida de todo mundo. Sabe de tudo, ele conversa. O melancólico, ele chega de cabeça baixa, porque ele já está preocupado com o serviço dele. O sanguíneo não está preocupado, não. Tem mais foco. Tem mais foco. Né? Mas é um foco, não é tanto foco, é preocupação mesmo. Ele quer fazer tudo certo. Meu Deus, meu dia tem que ser uma bênção, não pode dar nada de errado hoje. Ô Jesus, me ajude, Senhor. Então ele entra tão assim, para que tudo dê certo, e ele acaba fazendo coisa errada por isso. Às vezes... Você acha que tem a ver aquela fábula da tartaruga e da lebre, que foram apostar uma corrida? Sim. A lebre era colérica ou então sanguínea? Sim. Sai correndo para lá, para lá. E a tartaruga é fleumática ou melancólica, né? No passo dela, né? No passo dela, só que é devagar e sempre. Devagar e sempre. E a tartaruga venceu. Venceu, porque a lebre tem aí um fator que é a dispersão, né? E aí você tem aqueles temperamentos como, por exemplo, essencialmente o sanguíneo, a dispersão, né? Então o sanguíneo, por exemplo, horário de chegar no trabalho, 8 da manhã, ele nunca começa a trabalhar às 8. E aí tem problema. Alguém pode dizer assim, nossa, o Edson é um preguiçoso. Não, não é preguiçoso. Ele é um sanguíneo mal trabalhado. Porque ele vai tomar cafezinho, ele vai perguntar para... Fazer uma tese de doutorado, o sanguíneo já quer fazer a defesa antes de escrever a tese. Perfeito. Ele já tem tudo, ele Já fala tá tudo tudo. pronto, tá tudo Mas certo. só que daí você diz assim,
E quando que você vai terminar o primeiro... Eu, como orientador, né, de teses, né? Você vê muito isso. Eu olho para aquele ali que é o melancólico, fleumático, ele é devagar e sempre, vem o primeiro capítulo, depois vem o segundo, Isso. trabalha bem com o cronograma, né? Quando é o prazo, novembro, em novembro ele terminou. Agora, o sanguíneo já, na primeira orientação ele já traz a conclusão, nem certo. fez a introdução, ele já traz a conclusão, mas para vir o texto, meu irmão, meu Deus. é um parto. É um parto e é um sofrimento para ele mesmo, porque ele entra em desespero na última hora, ele vê que os dias estão chegando e o orientador fala, então, é amanhã. Ele fala, meu Deus, é amanhã. Por que não fez antes, cara? Não é? Então, aí ele vai procurar um fleumático para fazer para ele. E aí falta disciplina. Ele é altamente indisciplinado, o sanguíneo. Altamente indisciplinado. Se não cuidar, é aquela cama que nunca é arrumada. O cara acorda, a cama está lá, ó. É sanguíneo. Ele não. A mesa dele é sempre uma bagunça. Não, nossa, a mesa de um sanguíneo é uma confusão. Diferente da mesa do melancólico. Você chega numa empresa, você sabe perfeitamente quem é sanguíneo, quem é melancólico. Você olha assim, você vê lá aquela mesa toda organizada, a caneca está aqui. Tem o porta-canetas. Eu nunca tive porta-caneta, padre. Entendeu? Porque isso não é típico de sanguíneo. Claro, né? O tempo muda, a gente amadurece. Hoje eu sou até bastante chato com organização em minha casa. Por exemplo, de manhã eu estava organizando o meu escritório. Quando a minha mulher chegar em casa, ela vai tomar um susto, tudo arrumadinho assim. E eu preciso fazer isso. Mas são momentos de graça, viu? Edson, agora pensando na pessoa que é o equilíbrio perfeito, o exemplo mais pronto e acabado do equilíbrio perfeito. E como herança genética, ele tem uma parte de Maria, não vamos falar do temperamento de Maria, e a outra parte do próprio Espírito Santo. Então, temperamento controlado pelo Espírito. Jesus, como que você vê os temperamentos na pessoa de Jesus? Pergunta difícil, hein? É difícil? É difícil. E a gente não pode incorrer em heresia aqui, né? Mas assim, Jesus... Tem 4 minutos para falar sobre o temperamento de Jesus. Meu Deus. Mas assim, padre, já me fizeram essa pergunta e eu penso muito nessa pergunta. Jesus, ele tem o equilíbrio perfeito, né? Tinha o equilíbrio perfeito. Mas olha alguns detalhes interessantes. Ele chora quando Lázaro morre. Melancólico. Né? Ele entra... Só que escrito por um melancólico, João. Escrito por um melancólico. Jesus chorou. Chorou. Menor versículo da Bíblia. Aí ele entra no templo, faz o chicote, entra no templo, toca a turma toda de lá. Colérico. Não é? Fleumático. Eu acho interessante a passagem do jovem rico. Né? O rapaz vem, Jesus na maior frieza. O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Só isso. Mas eu já faço isso. E ele fazia mesmo, né? O jovem... Tem outro, como quem diz assim, né? Sim, honra teu pai, tua mãe, tal. Eu faço isso desde a minha infância. Jesus fala, então agora você vai, na maior frieza, vem tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Isso é frieza demais. Como é que você manda o cara vender tudo que ele tem? É um absurdo. Jesus tem a fleuma, né? A fleuma do equilíbrio. Ele está indo para a casa do Jairo. De Jairo, aí para. No meio do caminho tem uma mulher com problema, ele para. E atende a mulher e não sei o quê. A mulher está doente, está muito mal, ela vai morrer. Vai morrer. E ele vai devagar. Ele vai devagar, tranquilo. Não, mas mesmo com Lázaro. Com Lázaro foi a mesma coisa. Fleumático, chegou atrasado. Fleumático, extremamente fleumático. Chega atrasado. Chega atrasado. Por quê? Porque ele quer dar atenção para todos. Olha o lado fleumático de Jesus. Ele dava atenção para todos. E deu para o jovem rico. Só que, o que é que aconteceu? Padre, onde foi o jovem rico? Ninguém responde isso. A Bíblia para de falar. Saiu. Porque era muito rico. Esse é o final da vida do cara. Que fim levou? Entrou em depressão? Não sei. Não tem nome, né? Não tem nome. Então, veja que frieza que ele teve. E você acha né? que Jesus teve alguma atitude que denotasse um temperamento sanguíneo? Sim. Lá na casa de Mateus, por exemplo, aquela festa, aí a turma começou a dizer, mas como é que pode ele, sendo Deus, comer na casa de um pecador, né? E ele nem estava aí, estava festando. Não é à toa que diziam que ele era um comilão e beberrão. Veio João Batista,
Fazia festa. Dizia que era doido, que era um perturbado. E veio Jesus, é um comilão e beberrão. Por quê? Porque fazia festa. Estava em Caná, festando lá. Na casa de Zaqueu, a mesma coisa. Jesus adorava festa e regada vinho. Tá lá, ué. É verdade. Então ele tinha algo de sanguíneo. Sim. Só que nós acabamos de identificar em uma pessoa só 4 temperamentos equilibrados. Diferente de nós que temos os 4, porque alguém que está nos assistindo pode falar assim, Padre Joãozinho, depois o senhor vai receber uma mensagem. Eu percebi que eu sou um pouco de tudo. Sim, você é um pouco de tudo. Agora, você tem que tocar no dominante. Temperamento dominante. Por que tem que tocar no dominante? Porque aí você vai trabalhar o quê? Forças e fraquezas. Quer dizer, potencializa as forças e elimina as fraquezas. Ok. Fechou. E aí o temperamento está controlado. E aí é o controle. Agora, não é porque a pessoa tem um temperamento e mesmo equilibrado que ela tem caráter. Sim. Porque aí volta... Que é o que ela vai fazer com esse temperamento. Né? Vai usar o sanguíneo para enganar os outros, porque ele é rápido. É ligeiro. É liso. O sanguíneo, ele vende a mãe tranquilamente. Ele é vendedor. Ele vai usar a cólera dele para humilhar. Para humilhar, exato. Ou a sua fleuma para se esconder. Não deu tempo. Ou melancólico para chantagear. Tadinho de mim. Como dizia o Padre Léo, o espírito de coitadinho. Eu sou um coitadinho. Não, você não é um coitadinho. Ou seja, pode ser qualquer um dos temperamentos, se desequilibrar, vai ser mau caráter. Se desequilibrar, mau caráter. E que perigo que nós estamos falando. Isso é grave, padre. E quando isso se torna habitual, aí nós temos uma personalidade, porque vai se congelando, né? E assim, veja relacionamentos abusivos. O sujeito casa, ele é colérico e ele manipula a esposa, ou vice-versa. A esposa também. Tem que tomar cuidado o temperamento. Bem, né? gente. Edson, olha, muito obrigado. Nós estamos aqui com uma conversa deliciosa sobre temperos da vida, que dá muitos livros, né? Tem que escrever sobre essas coisas e publicar, né? Temperos da vida. Convidado aí para publicar pela editora CJ, Vamos. um livro sobre um novo livro sobre temperos da vida. Não vou falar como sanguíneo, mas eu já tenho o material pronto. Olha aí. Padre Reginaldo Manzotti, italiano. Será que é colérico ou é sanguíneo? Não sei. Ele é colérico. Agora você fica com a experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Até mais.